pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar com vocês sobre um assunto muito pedido por aqui, que é o bom e velho uso dos porquês. Você saberia explicar de forma objetiva como se usam os porquês? Então hoje eu tirei exemplos para você não esquecer nunca mais, ok? Porquê separado sem acento? Porquê separado com acento? Porquê junto sem acento? Ou porquê junto e com acento? Vamos lá. Então o primeiro porquê é o separado e sem acento, utilizado no início de frases interrogativas diretas, pergunta direta, a tradicional, a clássica, ou com sentido de razão e motivo pelo qual. Então, no primeiro exemplo, nós poderíamos falar assim: por que você não foi à festa? Essa é uma pergunta direta. Ou ainda, eu não entendi por que você não foi à festa. Eu tenho essa dúvida, ela é uma pergunta, mas ela é uma pergunta indireta. Em ambas as situações, eu vou usar o porquê separado e sem acento. Então, porquê para a pergunta é sempre separado. Porém, quando está no início ou no meio da frase, ele não tem acento. Agora, se eu colocar essa pergunta no final de uma frase, eu falar assim, ó, você não foi à festa por quê? Colado ao ponto de interrogação, aí esse porquê continua sendo separado, uma vez que pergunta sempre é separado, mas eu coloco acento, tá? Então, pergunta no final da frase, colado ao ponto de interrogação, o porquê será separado, mas com acento. Você não foi à festa por quê? Porque separado e sem acento. Então, não se esqueça, tá? Porque junto. Porque junto é fácil. Porque junto é sempre resposta, tá? Então, eu pergunto, por que você não foi à festa? Você vai me responder, eu não fui à festa porque estava doente. Esse porquê é junto e sem acento. Respostas é o que a gente usa em provas discursivas e usa com bastante frequência. Aí sobrou o último porquê que a gente usa bem pouco, que é o porquê junto e com acento. Esse porquê, ele é sinônimo da palavra motivo. E por ser substantivado, eu vou explicar o que é isso, ele sempre é precedido de um artigo. Então, é o porquê, tá? O porquê é o motivo. E esse porquê será junto e com acento. Então, eu digo assim, ó, não entendi o porquê de você não ter ido à festa. Sinônimo de, eu não entendi o motivo pelo qual você não foi à festa. E é isso, viu como é fácil? Então, salva esse post, marque os seus amigos que ainda não sabem usar o porquê. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te dar 5 dicas para você se preparar para as questões discursivas de concursos públicos. As questões discursivas, elas caem muito em provas de concurso e elas exigem um certo conhecimento prévio sobre o assunto, além de técnicas de redação que eu já venho falando aqui, né? Principalmente a capacidade de argumentação, conhecimento da língua, dos mecanismos, né? E também conhecimento sobre a banca organizadora, quais são as características daquela banca, além de outros detalhes que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, a primeira dica é, conheça bem o assunto. O primeiro passo para você se preparar para questões discursivas de um concurso público é dominar completamente o assunto. Por isso, é importante não negligenciar nenhum assunto ou matéria no processo de preparação, né? E também os seus desdobramentos. Então, leia os assuntos em mais de uma perspectiva, né? De preferência com mais de um autor falando sobre ele, e pesquise atualidades sobre esse assunto, né? Comentários e argumentações. É muito legal ler os editoriais de jornal, enfim, né? Prepare-se previamente. Agora, não é só conhecer o assunto, né? Você tem que fazer suas anotações, as suas perspectivas sobre ele. É muito comum as bancas usarem questões dissertativas mais técnicas, como, por exemplo, se o concurso é da área jurídica, leis na prática, ou contabilidade, dependendo do concurso, mas questões que envolvam habilidades práticas com argumentação. Então, é preciso pesquisar e treinar, se preparar previamente, tá? A segunda dica seria conheça as técnicas de redação discursiva e de dissertação. E como vai a sua prática? Você vem treinando a redação? Conhece os diferentes gêneros e tipos de redação? Nas provas e questões discursivas são usadas técnicas de dissertação, que eu vou ensinando aqui para vocês e também ensino no meu curso. E nessas técnicas, uma resposta é como se fosse uma mini redação. Então, você tem que ter a introdução, que pode ser uma declaração afirmativa ou negativa, e em seguida a colocação de 3 argumentos sobre o assunto que será detalhado no desenvolvimento e a conclusão dessas suas colocações. Um parágrafo para cada argumento costuma ser o suficiente. Lembre-se também de que a argumentação é a base que sustenta as questões discursivas. Então, faça parágrafos claros, coerentes e curtos, tá?
Use palavras que você conhece, domine, não fique inventando palavra difícil que você não sabe o que é. E não esqueça, né, do novo acordo ortográfico, verifique se você está sabendo todas as modificações, tá? Depois, a terceira é a prática leva à perfeição nas questões discursivas. O segredo do sucesso para essas questões é praticar. Então, coloque na sua preparação um momento para praticar, para treinar, de preferência um horário semanal que você fará isso, né? Usando como base assuntos exigidos nos editais e suas atualizações, argumentos que poderia apontar na sua resposta. Você pode utilizar exemplos de questões que você encontra comentadas na internet. Analise exercícios respondidos e também os seus próprios exercícios, tá? Que você vai, com o tempo, colocando para você. 4, analise o enunciado. Isso eu já falei também em relação a questões de interpretação de texto. Não tem como ter sucesso nas questões discursivas sem compreender 100% o enunciado, que essa questão que é de você, o que eu tenho que responder aqui. Por isso, na hora de dividir o tempo que você vai realizar a prova, deixe reservado um tempo suficiente para a leitura dos enunciados. Leia sempre mais de uma vez e descubra qual o ponto central do problema que a questão apresenta para você. Nem sempre o que se pede é evidente, tá? Cuidado com isso. Numa primeira leitura, às vezes a gente não pega com clareza o que a questão pede da gente e acaba perdendo a questão por pura falta de atenção, né? E a última, e não menos importante, começo, meio e fim, tudo revisado. Como eu já disse, a estrutura de uma resposta de questão discursiva é começo, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, com argumentos que vão rechear, né, e apoiar as suas respostas. Esteja dentro dessa estrutura e aí você vai ter sucesso, tá? Espero que você tenha gostado desse assunto. Por hoje era isso. Um forte abraço e ótimos estudos. Quantas horas eu preciso estudar por dia? Como estudar após a publicação do edital? Quando e como estudar por resolução de questões? Ciclo de estudos versus quadro de horários. Qual é a melhor forma de estudar para um concurso público? Quais são as técnicas de memorização poderosas no estudo de português para concurso público? Quais são os erros mais comuns de quem estuda para concurso público em português? E você? O que gostaria de saber sobre português para concursos públicos? Escreva bem aqui nos comentários. O que você gostaria de saber sobre português de concursos?